Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago o livro Ideias Sem Centro. Portanto, Ideias Sem Centro, Esquerda e Direita no Populismo Contemporâneo, escrito por Alexandre Franco de Sá, com prefácio de Jaime Nogueira Pinto. Portanto, um livro recentíssimo, escrito em 2021, portanto, este ano, um livro que trata pelo título de Ideias Sem Centro, portanto, um livro político, e que basicamente vai tratar do que significa, portanto, quando nós falamos em ideias que já não se situam no centro, mas que situam-se nos vários polos opostos, como os extremos, não é? Em que podemos falar de esquerda ou de direita, e aqui este livro foca principalmente a crítica feita ao chamado populismo. Nós vamos desenvolver este tema com um prefácio muito bem escrito, mais uma vez, de Jaime Nogueira Pinto, que, portanto, não necessita de apresentação. Eu vou apenas ler, portanto, a contracapa que nos resume mais ou menos o livro da seguinte forma. Portanto, pululam hoje pela indústria cultural, pelos círculos mediáticos e pela universidade estudiosos e opinion makers que fazem do populismo uma espécie de fascismo do século XXI. Após a Segunda Guerra Mundial, como é sabido, o fascismo deixou de ser tratado como uma corrente política e cultural para se transformar num cômodo significante vazio, destinado a designar tudo quanto seja odioso e desprezível. Obscureceu-se o caminho de acesso ao fascismo histórico na mesma proporção em que emergiu um fascismo eterno. Do mesmo modo se passa hoje com o populismo. O conceito é mobilizado pejorativamente para designar um modo simplesmente ignóbil e repugnante de fazer política e oferece-se como particularmente útil em discussões acaloradas para estigmatizar rapidamente adversários sem a amassada das demais discussões. Ora, esse modo de usar o conceito encerra um problema que não é despreciando, ele não só ignora a história dos fenómenos caracterizáveis como populistas, muito variados, mas, sobretudo, tola a possibilidade de encontrar nos próprios conceitos possibilidades à partida insuspeitadas e uma fecundidade inicialmente imprevista. Bom, o que é que nos diz esse pequeno resumo? De facto, hoje, muitas vezes, no acalorado debate político, não é? Muitas vezes o debate político é transformado num género de numa única opinião, não é? O chamado opinion maker, não é? Que acaba por transformar o adversário político não mais num adversário, mas sim num género de uma coisa depreciativa, género de algo que representa tudo o que está errado do passado, não é? Muitas vezes, porque a maior parte das vezes nem sequer existe o conceito que se refere, não é? Como dizem muito bem aqui no texto, e é isso que se passa, é isso, é desprezar a própria história, criar um género de um bode expiatório, que é isto que hoje acontece, para muitas vezes rotular o adversário sem haver qualquer tipo de debate. O que é que o livro, qual é o conteúdo do livro, que eu acho um livro muito interessante. Portanto, falando rapidamente do autor, portanto, Alexandre Franco de Sá, que é formado doutor em filosofia e que já escreveu algumas obras interessantes, Metamorfose do Poder, O Poder pelo Poder e Poder, Direito e Ordem, Ensaio sobre Carlos Schmitt. O autor tem algumas obras interessantes e escreve aqui uma obra muito pertinente sobre, de facto, o que significa ideias sem centro. Então temos o prefácio e a introdução, a primeira parte que é o Adeus a Lenin,
não é? Não nos representam, populismo, soberania popular e frustração democrática. Capítulo 2, a dupla face de representação, representação política e delegação. Capítulo 3, dos sentidos da democracia e o paradoxo da liberdade. Capítulo 4, marxismo contra populismo, ciência, partido e proletariado. Capítulo 5, do marxismo ao populismo da esquerda. Parte 2, o charme discreto da burguesia. Pós-marxismo e antagonismos, populismo e hegemonia. Liderança ou coligação, populismo de esquerda como política imaginário, a minoria como vítima, coligação e género, a maioria como vítima, a relação colonial. Parte 3, gente vulgar, populismo originário e conservadorismo do povo, o líder populista, César, ditadores, caudilhos e estadistas, Portugal e o populismo, comunidade e estados populistas, pátria grande e trabalho, o povo como relação, a conclusão e depois a bibliografia. Bom, o que é que podemos então dizer sobre Ideias Sem Centro? É um livro muito interessante. Um livro muito interessante de ler, porque o autor Alexandre Franco de Sá foca aqui uma série de questões, uma série de ideias muito interessantes sobre exatamente aquilo que se está a passar. Sobre a forma como muitas vezes, mais uma vez, eu não me canso de dizer aqui nos meus vídeos, como muitas vezes o debate político hoje é encarado por uma certa elite política e uma certa esquerda, não é? Mais uma vez, uma certa esquerda progressista que muitas vezes é por meio quase do insulto, quase do rótulo, quase da acusação contrária, não é? Que esta esquerda progressista vai marcando o debate. E acaba assim por não haver debate, não é? Não haver debate e não pode haver debate numa situação destas, não é? Muitas vezes é o contraditório que torna, mais uma vez, interessante o debate político. Tem que haver várias vozes, tem que haver contraditório, tem que haver, de facto, ideias que se opõem. Porque a democracia é precisamente isto, oposição de ideias. E quando nós caminhamos para um mundo cada vez mais uniformizado, e que o pensamento cada vez mais se torna único, quais são os perigos? Não é? Quais são os perigos de um mundo transformado numa só visão? Torna-se um mundo totalitário. E esse é o grande perigo de que desapareçam as ideias que não estão no centro e que o mundo se torne um centro gigantesco. Nós temos aqui, de facto, um perigo à vista, não é? Um perigo muito, muito... de facto, temos de facto este perigo mesmo à vista, não é? E eu aqui quero falar aqui em 4 pontos. Eu vou começar com o primeiro sobre o populismo, que o autor aqui fala bastante sobre isso. Portanto, populismo, a definição que vem do povo, não é? Práticas que se justificam no apelo ao povo, geralmente contrapondo-se a uma elite dominante. Portanto, são práticas e ideias que muitas vezes justificam-se num apelo ao povo. Não é? Por isso é que às vezes se fala muito dos líderes populistas, não é? A palavra populismo muitas vezes tem uma má conotação, não é? Ao contrário da palavra socialista, não é? Que tem uma conotação positiva, a palavra populista tem uma conotação negativa. Mas porquê que isto acontece? Lá está, é a tal opinion maker, é o tal pensamento único que define o que de facto deve ter uma má conotação e o que deve ter uma boa conotação. Então o populismo aqui neste livro é aqui muito bem definido nas suas vertentes históricas, não é? Porque muitas vezes é ignorando as suas vertentes históricas que se cai nos vários erros, não é? E eu acho que aqui há muitas definições interessantes. Depois temos, mais uma vez, no debate, não é? No acalorado do debate, aquilo que eu chamo a rotulação do adversário. Ou seja, rotular o adversário para impedir que haja qualquer debate. Isto também acontece muito no meio político hoje. Uma das maneiras de neutralizar o adversário é rotulando o adversário. Imaginamos que eu tenho um adversário à minha frente, imaginamos que eu sou uma figura pública e que sou um político, não é?
e que estou num debate, frente a frente, pode ser num programa televisivo, por exemplo, e que a certa altura eu digo assim: você é um bárbaro, faz-me lembrar os bárbaros do 4º e do 5º século depois de Cristo. Pronto. Porquê que eu estou a fazer isso? Qual é o meu objetivo em fazer isso? Eu agora peguei neste exemplo, que não acontece em lado nenhum, não é? Mas para não pegarem exemplos que acontecem, o facto de eu chamar bárbaro ao meu adversário, já estou a conotar, já estou a rotular, já estou a pôr um rótulo no meu adversário, e isto vai impedir o meu adversário de, portanto, poder debater as suas ideias. Porque ele vai ter que contrabalançar esta acusação, vai ter que explicar porque que ele não é um bárbaro, não é? E o tempo que ele vai desenvolver a fazer esta ação, eu vou ter o tempo suficiente para criar mais acusações e para denegrir o adversário. E isto muitas vezes acontece. No ponto 3, quero aqui falar também sobre a incompreensão do populismo no espaço e no tempo, que é aquilo que este livro faz de muito bem, que é a explicação dos conceitos no espaço e no tempo. E mais uma vez eu digo que é preciso estudar a história. É preciso estudar a história na sua cronologia, nos seus acontecimentos factuais, ou seja, no espaço, o que é que aconteceu nos vários espaços geográficos, no tempo, portanto, na sua cronologia, e é preciso ter conhecimento das coisas. Quanto maior o conhecimento, mais a pessoa, portanto, tem ferramentas e tem, portanto, como é que se pode dizer? E tem conhecimentos para poder, portanto, rebater, portanto, as ideias contrárias. E, por fim, o último ponto, muitas vezes, aqui esse livro também fala sobre isso na história, não é? Fala sobre o comunismo também, fala também sobre o fascismo dos anos 40, não é? O fascismo dos anos 40, que muitas vezes se vai rebuscar esse fascismo dos anos 40 para criar um bode expiatório para depois, mais uma vez, se fazer uma acusação, não é? Hoje é corrente isto acontecer, não é? Hoje, por exemplo, a palavra fascista, que é uma palavra que é conotada na história, que é preciso ter a compreensão dessa palavra na história. Eu não posso chegar ao pé de um adversário qualquer e dizer você é um fascista. Porque isto é uma coisa que não faz sentido. Porque a palavra fascista aparece no seu contexto, aparece no espaço e no tempo, e não faz de facto sentido nenhum portanto, o que se passa hoje, muitas vezes, para, mais uma vez, cancelar o debate. Tudo isso é para cancelar o debate de ideias, porque aqui o objetivo é não poder haver a apresentação de ideias, e uma das formas de cancelar as ideias, muitas vezes, é fazer isso. E eu penso que este livro, Ideias Sem Centro, está muito bem conseguido, nos mostra de facto que há muitas ideias boas, muitas ideias que podiam ser utilizadas, mesmo até na própria política, não é? Na própria ciência da política, não é? Que não são utilizadas. Muitas vezes existe um género de um politicamente correto, que se situa no centro, que fica no centro, que acha que ficar no centro é que é o ficar bonito, e muitas vezes é justamente ficar no centro que faz com que não haja desenvolvimento, que não haja progressão, não é? Que não haja desenvolvimento de ideias, este centro que acaba por ser uma verdadeira estagnação, e nós temos esse exemplo aqui em Portugal, não é? Há mais de 50 anos que nós estamos sem praticamente ideias nenhumas, sem debate nenhum. Nossa política está está com um abaixamento cada vez mais notório, não é? Nós vemos isso todos os dias, não é? Nós vemos sempre os mesmos candidatos, a pobreza dos mesmos candidatos em certos partidos, sempre as mesmas ideias, e também tudo isso se reflete num certo desgaste. Penso que nós estamos a passar um certo desgaste também de centro, do chamado centro. O centrão está com um desgaste muito grande, as pessoas estão cansadas, as pessoas neste momento querem pessoas com punho, que resolvam os problemas, que resolvam os vários problemas económicos, os problemas políticos, os problemas de corrupção, que resolvam os problemas e não apenas mais do mesmo, não é? Nós temos mais do mesmo. É incrível, nós olhamos para o panorama político português e nós vemos
os dois partidos do Centrão, não é? O PS e o PSD, e vemos mais do mesmo, e mais do mesmo, e mais do mesmo, e vemos a comunicação social a insistir cada vez mais, sempre no mais do mesmo, e há um cansaço generalizado das populações de tudo isso. Por isso, a abstenção ser cada vez maior, não é? E eu penso que faz falta tempos novos, faz falta pessoas novas para liderar, com ideias novas, com novas ideias, com ideias mais fortes, com um pulso mais forte para pegar, tomar as rédeas, não é, do nosso país. E eu penso que é isso, e este livro está muito bem conseguido. Não vou falar propriamente do conteúdo do livro, não é? Podem-no procurar, ele está à venda em todas as livrarias. Mais uma vez, um livro muito bem conseguido de Alexandre Franco de Sá, para refletir. Há aqui muitas ideias, muitas posições, muitas coisas interessantes, e eu penso que está tudo dito. Mais uma vez, espero que tenham gostado de mais este vídeo, espero ter sido mais uma vez útil. Deixo aqui a minha recomendação de leitura: Ideias sem centro, esquerda e direita no populismo contemporâneo, de Alexandre Franco de Sá, com prefácio de Jaime Nogueira Pinto. Espero que tenham gostado e até uma próxima.